Nossas dicas de direito internacional privado. Recorde-se, regras processuais. Será competente a autoridade judiciária brasileira quando? Artigo 88 do CPC, competência relativa ao concorrente, o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Quando a ação tiver origem em fato ocorrido ou em ato praticado no Brasil. Artigo 89. Hipótese de competência absoluta, tratando-se de imóvel situado no Brasil e bens sujeitos a inventário ou partilha situados no Brasil. Regra processual, ok? Qual é a lei material que vai ser aplicada diante de cada caso? Saímos do CPC e vamos para a LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Não se esqueça, artigo 7º, nome, capacidade, personalidade e direitos de família dependem da lei do domicílio. Para qualificar e reger os bens, observar-se-á a lei do país em que estiverem situados, artigo 8º. Artigo 9º, para qualificar e reger as obrigações, devo aplicar a lei do país em que foram constituídas. Artigo 10º. A sucessão por morte ou por ausência obedece à lei do país em que era domiciliado o defunto ou desaparecido, exatamente como consta da lei brasileira. Recorde-se do parágrafo 1º do artigo 10º. Havendo herdeiros brasileiros na qualidade de cônjuge ou filhos, será aplicada a lei brasileira em benefício destes, a não ser que a lei estrangeira, que o estatuto pessoal de quem se fala, né, seja mais favorável. Aplica-se então a regra do caput. Leitura atenta do artigo 10º e parágrafo 1º do artigo 10º. Havendo herdeiros brasileiros ou cônjuge, havendo herdeiros brasileiros na qualidade de filho ou cônjuge, aplica-se a lei brasileira, salvo se não for mais favorável a própria regra do caput, que é o quê? A lei de domicílio do defunto ou desaparecido. Cartas rogatórias e homologação de sentença estrangeira, competência do STJ, Superior Tribunal de Justiça. Condição jurídica do estrangeiro, vistos que a nossa República concede, visto de trânsito, turista, temporário e permanente. Vistos especiais, cortesia, oficial e diplomático, passagem pelo território brasileiro, visto de trânsito, caráter recreativo, visto de turista, fixar-se em caráter permanente, visto permanente, convite de nossa autoridade a personalidades amigas do Brasil e segundo a lei de reconhecido valor, visto de cortesia, autoridade estrangeira de caráter temporário, visto oficial, cuidado, autoridade estrangeira de caráter permanente, visto diplomático. O gabarito provavelmente vai estar no visto temporário, que se destina a uma infinidade de situações. Estudante, trabalhador comum, visto para negócios, atleta, artista, ministro de confissão religiosa, cientista, professor, correspondente de jornal. Perfeito? Fique atento ao visto temporário, Estatuto do Estrangeiro, Lei 6815/80. O asilo significa proteção política e é sempre individual. O refúgio também tem uma conotação política, mas é mais amplo. A pessoa é perseguida pelo fato de pertencer a um determinado grupo e o refúgio pode se estender a um determinado familiar. Saída do estrangeiro, saída voluntária. O Brasil não exige visto de saída, só visto de entrada. Se o visto de entrada foi dispensado e o passaporte, de repente, até ele também, é porque houve tratado. Mas eu quero falar da saída compulsória do estrangeiro. O estrangeiro irregular vai ser deportado, competência da Polícia Federal, pode retornar ao nosso território se regularizada a sua situação. Estrangeiro que atenta contra a dignidade da República, pratica crime, faz uso de documentos falsos, o que também é crime, infringe regras, relacionadas a questões proibidas ao estrangeiro.
haverá processo administrativo junto ao Ministério da Justiça e a competência para resolver definitivamente na forma da lei é do Presidente da República. O expulso não pode retornar ao nosso Estado. Se retornar, comete crime de reingresso de estrangeiro. Enquanto vigorar o decreto de expulsão, ele não pode voltar. O estrangeiro expulso. Extradição tem por base um crime, se fundamenta em tratado ou promessa de reciprocidade. O estrangeiro pratica um crime lá fora e tenta se escudar na nossa soberania. A competência para resolver sobre a extradição, artigo 102 da Constituição da República, é do Supremo Tribunal Federal. O próprio Supremo entende, caso ele diga, que não é possível, que é inconstitucional, ilegal, irregular a extradição, o presidente não pode desobedecer. Entretanto, o próprio Supremo Tribunal Federal diz o seguinte: caso o julgamento seja favorável, ou seja, é possível extraditar, e aí a última palavra é ato de governo. Cabe ao presidente da República. Resumindo, não é não, sim para a extradição, a última palavra é do presidente da República. Tranquilo? Grande abraço. Essas foram as nossas dicas de direito internacional privado.